Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver, seja muito bem-vindo. Nós somos do MBCV, estamos no MBCV Cast e nós temos todas as quintas-feiras à noite um convidado, onde esse convidado traz um assunto relevante, traz alguma coisa que possa, de fato, fazer diferença na nossa vida, possa construir um pouco mais da nossa história juntos, né? E nós queremos, então, dar boas-vindas para você. E se você curte nosso canal, aí compartilhe o conteúdo com quem você entende que realmente necessita também desse conteúdo, né? Porque as pessoas hoje estão tão necessitadas, elas estão tão fragilizadas, e às vezes a gente vem com um conteúdo que é exatamente aquilo que a pessoa está vivendo e pode fazer uma baita diferença na vida dela. Então, seja bem-vindo e também seja bem-vindo para compartilhar com aqueles aos quais você conhece e sabe que precisa. E nós temos nesta noite de quinta-feira um convidado muito, muito especial, porque o MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida, nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Mas não só em Novo Hamburgo, nós também temos em outras cidades da nossa região, do nosso estado, nós também temos extensões do ministério. E hoje nós vamos falar com o pastor Gabriel Ferreira, ele é da cidade de Estância Velha. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, pastora. Olá, tudo bem a todos? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar de algo tão importante para as nossas vidas. Ah, que legal, olha, e o pastor Gabriel, ele é um pastor de uma igreja muito próspera, uma igreja que está em crescimento, uma igreja de muitos jovens, e a gente vai falar nessa vibe, né, porque hoje o evangelho ele não está sendo fácil, essa pregação do evangelho que produz salvação e transformação. Porque esse é um dos pilares do Ministério Batista, né? Que as pessoas não venham só para a cura, não venham só para a salvação das suas almas, mas principalmente para a transformação, para se tornarem pessoas influentes na nossa sociedade. Então, pastor, fala um pouquinho da tua igreja, como é que ela tem se manifestado, como é que essa manifestação de tantos jovens dentro de uma igreja existe perseverança deles. Os jovens hoje eles têm mais dificuldade de permanecer firmes no caminho. A palavra do evangelho ela é pregada da mesma maneira. Como que funciona todo esse contexto? Pastora, nós estamos ali em Estância Velha, né, no bairro União, Arnold Sander, a rua. E essa pergunta ela é muito importante, né? Nós estamos num trabalho muito especial lá. E como é que eu vejo essa questão dos jovens, né? Há muitas ofertas, há aí fora muitas questões chamando eles para não ter um compromisso com Deus, com a igreja principalmente. Veio agora muito forte essa questão dos desigrejados. Ah, sim. Então, Moda, onda, né? Moda. Então eles pensam o seguinte, né? Eu não preciso da igreja, eu posso buscar a Deus sozinho e fazer o que eu quero. E lá nós estamos, então, fazendo um trabalho junto com a igreja, junto com a liderança, de ser contemporâneo, sem perder os princípios de Deus. Porque o jovem, quando ele vem para a igreja, eu creio que não é diferente das nossas vidas, ele está vazio, ele está procurando algo que muitas vezes nem sabe o que é. E quando ele se depara na igreja, entra na igreja e é constrangido com uma palavra que vem ao encontro da necessidade dele e venha preencher o vazio que ele está sentindo, eu creio que, no mínimo, ele vai ficar incomodado no sentido de esse é o lugar que eu quero frequentar, porque eu me senti bem, porque eu fui corrigido com amor. Então, o trabalho com os jovens, e a igreja tem jovens, mas também já tem pessoas bem experientes, já pessoas de 20, 21 anos de igreja, de fé. Então, isso é importante porque o jovem vê o mais velho na igreja, né? E o mais velho também tem a oportunidade de discipular o jovem. Então, ser contemporâneo sem perder os valores bíblicos e, principalmente, ser uma igreja
acolhedora. Por quê? Porque o mundo, ele acolhe os jovens, acolhe as drogas, por exemplo. O cara que está querendo acolher, está querendo alguém, um jovem, para trabalhar para ele, ele vai acolher. Então, eu creio assim que a igreja precisa criar um ambiente acolhedor, seguro, um ambiente de discipulado. É isso que eu acredito que é o papel da igreja. Mesmo porque, né, não sei quantos anos tu tem, né, Gabi? Nem precisa falar se tu não quer. Essa aí poderia passar. Não, brincando, eu tô com 38 anos. 38, então. A gente é de uma geração que a gente tinha muito isso. Não sei se na tua geração, mas na minha, a gente brincava na rua, a gente fazia o grupo da rua, e a gente tinha aquelas brincadeiras de rua, etc, né? Depois, quando começou a vir a evolução, tecnologia, e aí começou a surgir as crianças de apartamento, aquela coisa arada toda, né? E hoje a gente vive essa geração, vamos dizer assim, de jovens, eles já são dessa geração assim que já não estava mais na rua porque era perigoso. Sim. Andar de bicicleta na rua, fazer turminha na rua para brincar, já era mais perigoso, mudou, né? Então eles se tornaram de qualquer maneira mais caseiros, mais isolados, né? Então essa geração de jovens que a gente tem na igreja hoje são a geração que eles ficam dentro dos seus quartos, eles estão muito conectados com a internet, eles estão muito, que de certa forma gera uma solidão. Eles são mais solitários. Sim, sim. Então, essa ida a uma igreja, primeiro tem que romper aquelas barreiras da palavra igreja, como uma coisa cafona, uma coisa ruim, uma coisa chata. Né? Então, por isso a contemporaneidade do negócio, né? De trazer um evangelho verdadeiro, só que, no entanto, de uma forma atrativa, que os jovens entendam, olha, esse Cristo eu quero para mim. Né? Então, o papel da igreja... A gente poderia falar nisso, né? O papel da igreja, a igreja acolhedora e salvadora e transformadora, ela é fundamental para que eles permaneçam nesse ambiente, né? E eu acho legal esse negócio de a gente ter duas gerações trabalhando, porque a geração mais nova começa a olhar para a mais velha e se espelhar, né? Sim, sim, certamente. E agora vem a geração álcool em gel ainda, né, pastor? Ah, sim. Então, eu com 38 anos, na minha época de criança, sim, jogava bola, jogava taco, brincar de esconder, enfim... Era um tempo ainda que se brincava muito na rua. O celular ainda não tinha, só para pessoas que tinham posses, né? Então, eu vivi esse tempo, né? E por isso que a gente proporciona na igreja também momentos lúdicos, momentos com a natureza, momentos de brincadeiras. Por quê? Porque eu acredito mesmo com a geração que vem, que se acostumou fechado, se acostumou no seu quarto, com redes sociais e tal... Há uma necessidade do ser humano em si de se relacionar. Isso é algo que o próprio Senhor colocou em nós. Essa necessidade de unidade, essa necessidade de um ajudar o outro, ser suporte e tal. E eu creio que na igreja a gente se desenvolve. Então, quando o jovem, e ele vai se deparar com essa decisão, ele vai ter que tomar essa decisão. Bom, eu vou permanecer no meu quarto, eu conheço jovens que passam o dia inteiro trabalhando, final de semana inteiro, jogando enfurnado no quarto. Mas ele teve a oportunidade de estar na igreja, de conhecer pessoas discipulando, pessoas consolidando, mas chegou um momento que a decisão dele foi, não, eu quero viver no meu mundo. Então a gente tem um trabalho lá justamente de unidade, né? Essa questão de acolher, salvar. Quais são os trabalhos que a igreja, né, propõe para que o jovem, não, a gente não vai falar só do jovem, né, mas para que as pessoas queiram estar na igreja. Sim. Um culto de jovens, por exemplo, uma celebração, fazer com que aquele momento de sábado à noite, às 20 horas, seja um momento deles. Né? Essa é uma visão da igreja, do MBCV. E a gente proporciona para eles filmes, proporciona para eles o próprio bar gospel, proporciona para eles jogos, proporciona devocionais, tem o momento da palavra. Sim. E após a palavra eles fazem tipo uma brincadeira
de ver quem acerta os conceitos ou a palavra que passou no culto. Então é algo simples, mas poderoso, essa comunhão, essas brincadeiras. Passa a noite, então é tudo aquilo que a gente já vem fazendo, né, na igreja e que nós replicamos lá e dá muito certo. Que legal. Tu diria assim agora de uma forma geral, não só falando do MBCV Estância Velha, né? Mas falando da igreja brasileira, você poderia dizer que a nossa fé, a fé da igreja brasileira, de uns tempos para cá, com esse advento, né, da tecnologia, da internet, dos cultos online, que onde a maioria das pessoas hoje, e eu penso que os desigrejados, eles se utilizam muito dessa ferramenta, né? Eu não preciso estar na igreja, eu posso estar online, e aí eu faço uma maratona de cultos, para que aí eu uma série para ver a série série de cultos, Igreja Flix, né? Para ver qual que de fato é a igreja, o pastor que mais eu me identifico e tal, né? Então eles se apegam muito nisso, né? Então tu acha que essa fé prática, a fé prática da igreja esfriou? A fé prática da igreja, não falando só de distância, mas vendo num geral, eu acredito que a fé prática da igreja ela só esfria quando a própria liderança esfria. E o que eu percebo muitas vezes? Eu percebo pessoas antigas na igreja que se acostumaram com o hábito, com o rito do culto, mas que é notório que se afastaram de Deus. Estão na igreja, na igreja, no entanto, conhecem a palavra, estão nos versículos, conhecem a Bíblia, mas, no entanto, é notório que não é o Espírito Santo que está conduzindo. E um dos argumentos dos jovens, realmente, é porque não se sentem amados na igreja. E quando eu falo não se sentem amados, não é a gente falar o que eles querem ouvir ou querer agradá-los. Mas se sentem, muitas vezes, corrigidos não com o amor de Cristo, mas com a falta de amor, né? E um ódio, vamos dizer assim, para benefício próprio. Então, essa questão da fé prática da igreja está muito relacionado à liderança, ao pastor principal, a nós pastores. Só vou te dar uma interrompida para ver um conceito, então. A fé do rebanho, vamos fazer um conceitinho aí, né? A fé do rebanho, ela está ligada à fé do líder? Diretamente. Então, o Deus do líder vai ser o Deus do rebanho. Exatamente. Se é dinheiro, se é o status quo, se é a fama, se é números, poder. Enfim, a fé do rebanho, certamente. Então, o rebanho ele vai replicar aquilo que o seu líder está fazendo, está falando, aquilo que está no coração do líder. Isso é forte. É muito forte e isso nos dá e deve nos dar um temor muito grande. Por quê? Porque a pessoa que chega à igreja, ela aceitou Jesus e ela vê o pastor como um canal de Deus. Então ela se entrega de corpo, alma, espírito e cada palavra que o pastor dá é uma palavra que ela vai acolher, né? E isso deve gerar muito temor em nós. Por quê? Porque a gente está direcionando essas pessoas. Então, a fé prática da igreja está relacionada com os seus pastores, os seus líderes. E nunca podemos esquecer, pastora, que nós estamos tendo um privilégio de cuidar do rebanho que é de Deus, que é dele e que não é nosso. Então, eu vejo muitas vezes uma igreja acomodada, não no sentido de não querer fazer, mas não saber o que fazer. Por quê? Porque não estão sendo direcionados. Também houve no Brasil, falando especificamente do Brasil, houve esse conflito do evangelho que estava sendo pregado até uma década atrás, vamos dizer assim, onde nós tínhamos alguns ícones, alguns homens de Deus que eram assim, aquele ali daquela denominação é o cara... Semideuses. O semideus, isso aí, falou bem. E aí depois começou, eu penso assim,
participei de alguns encontros, congressos a nível nacional, e inclusive um dos últimos que eu participei, aliás, um dos primeiros que eu participei, o que eu vi? Eu até compartilhei quando eu retornei para a igreja com os pastores. Eu vi uma igreja, eu vi uma geração de líderes, de pastores novos e surgindo, muito jovens. Eram pastores muito jovens com uma verdade da Bíblia que até então a gente não tinha por conta do que a gente recebeu dos pais da igreja, aquela coisa muito ritualizada, muito segmentada, enfim. E aí, quando começou a surgir esses novos pastores jovens, né, eles vinham com o evangelho, parece-me, um pouco mais purificado, assim, mais Bíblia mesmo, mais realidade e tal, né, mais contemporaneizado, né? Isso eu creio que aconteceu. Então, hoje a gente tem uma gama de pastores a nível nacional, de jovens pastores, muito grande e muito expoente. Sim. Né? Muito expoente. E a gente vive isso aqui dentro do MBCV. Nós temos aqueles pastores que estão aqui desde que a igreja surgiu, e nós temos os pastores que foram surgindo a partir dos frutos da igreja, que no Sim. caso, você é um desses pastores do fruto, Sim. né? O fruto do fruto, né? E é difícil andar com esses mais velhos? Não vejo que é difícil, mas a gente precisa entender a história deles, de cada um deles. A gente também não pode querer impor agora um evangelho moderno para as pessoas mais velhas, né? Porque os princípios, a palavra é a mesma. E eu vejo que quando é tratado e tem frutos, as próprias pessoas que estão há mais tempo na igreja, elas vão querer acompanhar. Elas não vão ter o mesmo gás que tinha lá quando tinha seus 20 anos, mas lá em Estância Velha nós temos pessoas que têm 70, 75 anos que estão dizendo: pastor, estou amando as tuas pregações, estou amando a igreja, estou amando tudo que está sendo feito, jovens e tal. Então é interessante porque a própria pessoa está entendendo esse processo, essa mudança de cultura, de pessoas, sem perder as verdades bíblicas. Então pode-se mudar a oratória, se muda a maneira de falar, os exemplos, né? Se torna mais dinâmico o culto hoje, não é mais aquela questão de eu falo e todo mundo só escuta. Então é mais dinâmico para que as pessoas possam ficar atentas à mensagem. Né? Teve uma celebração, um culto, que eu peguei um balão e no final da mensagem eu combinei com os servos de colocar os balões todos na cadeira atrás, escondido. E aí eu disse: no momento certo eu vou utilizar. Então já era 4 cultos, eu não tinha utilizado os balões, o pessoal estava apavorado. E aí no 5º culto, o Espírito Santo falou comigo: pode usar a dinâmica dos balões. Então usar uma dinâmica em um culto... disruptura. Já é algo que... mas como? É culto, né? Domingo à noite vou usar... Sim, vamos usar um balão, porque é para gravar a mensagem. Então aí eu fiz a dinâmica no sentido da pessoa tirar para fora do coração. Lógico que eu fiz um fechamento dentro da mensagem, Sim. tirar para fora todo o ódio, amargura, não sei, e eu fui falando algumas palavras e a pessoa foi assoprando aquele balão, enchendo aquele balão. Cada palavra que ela percebia, que se identificava, ela ia enchendo o balão. Então chegou a uns 10 pontos, encheu o balão, disse: agora você vai estourar o balão. Todo mundo junto no 3. E aí, o que a gente fez? Estouramos o balão no 3, e aí depois eu digo: agora você tem que entender que você esvaziou o seu coração. E agora você precisa, simbolicamente, você precisa agora preencher-se cada vez mais do Espírito Santo, da palavra de Deus e tal. Foi muito interessante isso, que pessoas depois que eu atendi falaram: pastor, eu vim no primeiro culto do balão. Tornou referência. E ficou gravado para mim, porque eu tirei os sentimentos que eu tinha de medo, de insegurança e tal, e ali gravou a mensagem. Eu lembro muito da mensagem, por causa da dinâmica. Então isso é algo novo, mas não é para impressionar. Não é o balão que vai fazer a história, mas é para gravar a mensagem. E é tão interessante, pastor, que tanto os novos quanto as pessoas que estão mais velhas, mais experientes, gostaram, porque teve um propósito nisso. Olha aí, ó, gente, uma forma de você trazer o evangelho
e a pessoa também ter aquele momento onde ela marca, né, com uma dinâmica, e não é pecado, né? Então a gente começa a pensar sobre essa contemporaneidade da igreja, e muitas vezes os mais experientes, eles, não, mas isso está profanando, isso não é bíblico, isso, né? Começa um monte de coisa. Então, acho que essa disruptura de que a igreja precisa ser assim, aquele quadradinho, e que as pessoas precisam chegar, e aquela coisa da dor, né? Claro, e agora eu denuncio, existem algumas lideranças que elas se alimentam, não, elas alimentam a dor, que é para poder manter o público. Então eu vou alimentar a dor da pessoa para que ela possa se manter aqui meio que escravizado dentro desse processo, para que eu possa tirar algum proveito. Não, mas isso não acontece mais. Aí já foge da palavra, né, pastora? Já é um aprisionamento, já não é mais libertação, né? E um conceito que eu lembrei agora é viver no propósito de Deus e não na culpa. Então, existem pregadores que não pregam uma graça, pregam uma desgraça, né? Porque fazem do púlpito um lugar para tirar do coração suas próprias mágoas da vida, enfim, que todos nós temos seus traumas e tal. E isso tem que ser feito diante de Deus. Eu acredito no quarto fechadinho. O púlpito ele é um lugar para pregar realmente o amor, a graça, a justiça de Deus, mas de uma maneira também que a pessoa receba. Que ela queira sair da condição que ela está e se melhorar, crescer, avançar, né? É por isso que eu digo, o pregador, o pastor, ele necessita da mesma graça que está pregando. Não é só as pessoas que estão ali sentadas e eu estou, não. Até porque a hierarquia de Deus é para melhor servir, é para estar. Só que isso não é da boca para fora, isso é muito bonito, do púlpito falando. Mas quando nós estamos no dia a dia, os líderes sabem se o pastor dele é um servo ou não. A família sabe, a esposa sabe, os filhos sabem se é um servo ou não. E é isso que dá continuidade no trabalho. Não é o púlpito. Mas é o dia a dia da igreja. Então tem gente que vai na igreja, acha uma celebração linda, maravilhosa, ótimo. Mas infelizmente tem igrejas que a pessoa chega, começa a participar, começa a entrar, ela começa a perceber, não é bem assim como eu achava que era. Não é uma vida real isso aqui. Né? Exato. O que está sendo pregado não é uma vida real. Exatamente. Então a pessoa não vai falar nada, mas não é algo que não vai gerar no coração dela um sentimento de se envolver e se comprometer com a obra. Então é viver pelo propósito, não pela culpa. É muito fácil prender as pessoas na igreja pela culpa, pelo medo, pelo poder, pela fama, porque é o que as pessoas, é o que o mundo atrai, né? É o ter, olha, você vai conquistar muito e tal. Não é o caso da palavra de Deus. Então o que acontece? Quem vive pela culpa vai na igreja com medo do inferno. É dizimista porque quer ser abençoado e tem medo de perder. Né? Então, vai nos cultos porque ela está na culpa. Se o pastor não me vê no culto, ele vai... Nossa, o que ele vai pensar de mim? Tem um jugo. Tem um jugo ali. Então, é fazer com que as pessoas entendam isso. Eu estou indo na igreja porque eu estou buscando a Deus e eu pertenço aos céus. Eu sou dizimista porque é uma maneira de eu ser grato a Deus e manifestar o amor que eu tenho pela obra, porque eu quero fazer parte da propagação, da expansão da obra de Deus. Quando a gente começa a buscar a Deus e ter compromisso com Deus pelo propósito, não mais pela culpa, aí começa a ter uma igreja saudável, lideranças saudáveis. Né? Então eu analiso a igreja lá em Estância pela liderança. É uma liderança saudável. Eu tenho que estar diretamente ou repetidamente forçando eles a estarem nos eventos da igreja, participarem, ou eles estão por amor, voluntariamente, participando, querendo, dando ideias. Né? Então eu como pastor, eu analiso isso, eu estou dando liberdade para eles criarem, darem ideias, participar de tudo aquilo que a igreja, ou eu estou concentrando em mim, sou eu que faço, eu sou a voz aqui, não, a voz é Deus e nós somos igreja, ou seja, membros do corpo. Isso deixa uma igreja saudável.
Caso contrário, não. Caso contrário, acaba sendo uma igreja opressa. Isso é uma coisa bem interessante, né? Tem igrejas que é tanto problema interno, é tanta fofoca, é tanta coisa que rola lá dentro, que eu já ouvi de pessoas que dizem, olha, é melhor estar fora. Eu tô melhor fora do que dentro, né? Meu Deus. Então, é uma igreja com um ambiente tóxico e que, meu Deus, né? Tira a paz das pessoas. E é o que Deus abomina, né? A contenda, a fofoca e tal. Então, nós fomos chamados para fazer a diferença. Isso não quer dizer que somos perfeitos. Mas muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de fazer errado como todo mundo faz. E aí vem a diferença. Não, por Deus, eu vou fazer da maneira certa. Isso também é uma coisa legal, né, Gabi? Quando... Eu tô chamando de Gabi, né? Porque a gente tem o hábito da intimidade. Mas o fato de você reconhecer... isso eu tenho falado muito. Uma vez eu ouvi Deus... Né? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu o ouvi. Então, se Abraão tivesse ouvido Deus só uma vez com respeito ao sacrifício de Isaac, ele teria matado Isaac. O que Deus falou de novo? E ele não sacrificou o filho. Porque, na verdade, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Exato. Né? Então, a gente, às vezes, precisa ter essa humildade de ouvir Deus 2 vezes. De não ficar só ali na primeira coisa e não entender o propósito geral. Sim. De saber que a gente fez alguma coisa errada e que Deus falou de novo e a gente pode retroceder e fazer diferente. Sabe? Essa coisa dessa flexibilidade, dessa maleabilidade de não chegar assim adiante do povo e dizer, não, mas agora eu já disse, está dito. De poder consertar até o que faz errado. Ou o que falou errado. Ter essa humildade, né? Com certeza. Legal. Bom, olha, já deu meia hora de programa, a nossa audiência com certeza está conosco. Bota aí algum comentário se você curtiu, o que você não gostou, o que você acha a respeito disso, né? E eu quero deixar uma pergunta para você. Você que faz parte de alguma igreja, diante de tudo isso que a gente falou aqui nesta manhã, a tua igreja é saudável? Tua igreja, teu pastor é saudável? Tua liderança é saudável? A gente precisa parar e pensar sobre esses assuntos também, porque às vezes a gente está perdendo tempo. Se a gente não tiver essa consciência, a gente está perdendo tempo, né? Mas a gente nem conseguiu entrar direito nos assuntos, mas uma outra oportunidade a gente fala. Pastor Gabriel, então, para nós encerrarmos, uma palavra para os jovens, para os juniores, para os adolescentes, para os experientes, uma palavra que incentive eles ao desenvolvimento da fé presencial dentro de uma igreja. Muito bom. Bom, eu quero deixar aqui 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um texto-chave, nós conhecemos, e para mim foi um texto que me libertou de muitas questões. Mas eu entendi que esse advérbio de dúvida, se, está relacionado à minha decisão. E todos nós vamos ter a decisão. Então, jovens, você vai ter a decisão de estar em Cristo ou não, de ir à igreja ou não, de buscar a presença de Deus ou não. Mas uma coisa eu vou te dizer, e isso a palavra nos diz. Aquele que busca e está em Cristo, as coisas velhas passaram. Ou seja, teus pecados são perdoados. E mais, diz que o texto diz que as coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. E isso significa, então, que você vai ter grandes coisas, maravilhas de Deus, sem precedentes. Coisas grandes de Deus vão acontecer na sua vida buscando a Cristo, que você nem imaginava. Isso é o meu gás. Isso é por isso que eu busco, por isso que eu estou cada dia buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza que daqui para frente Ele tem grandes coisas sem precedentes na minha vida e de todo aquele que busca. Então, minha palavra final aqui, Deus abençoe a cada um. Foi um prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Que legal, olha aí, gente. Então, nós vamos colocar, né, aqui no nosso descritivo o endereço da igreja, tá? Para que se você mora em Estância ou naquela região, ou você quer conhecer a igreja, não importa onde você esteja, né? Você possa entrar em contato, conversar com o pastor Gabriel,
ter essa experiência de igreja contemporânea, que desenvolve a fé de uma forma sadia, que estoura balão no culto. A igreja dos balões. A igreja dos balões. E que faz, de fato, a vida das pessoas serem transformadas. Deus abençoe. Até a próxima.